Olá, meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui da USP de São Carlos, da Escola de Engenharia de São Carlos. Esse é mais um vídeo da série da revista sobre engenharia aeroespacial e o assunto hoje é o estagiamento de um foguete. Essa é uma dúvida frequente que o pessoal tem colocado aqui nos comentários do canal. Por que um foguete tem estágios? E essa dúvida é pertinente, porque estagiar um foguete significa, na verdade, descartar partes que, quando a gente vai ver, custam milhões, se não bilhões de dólares. Isso, então, não tornaria o lançamento uma operação ineficiente e antieconômica? Bom, na verdade, a ideia de construir foguetes sem estágios é mais ou menos uma extrapolação dos meios de transportes que a gente tem desenvolvido até aqui. Ou seja, uma máquina autopropelida que nos leve do ponto A até o ponto B, como um barco a velas, uma bicicleta, uma carroça ou um trem, por exemplo. Aliás, o trem é a coisa mais parecida com um veículo estagiado, porque a gente poderia montar a composição dos vagões na sequência dos destinos e ir desconectando-os ao longo do trajeto. Mas essa ideia de um veículo sem estágios aparece em livros e filmes da virada dos anos 1800 para os anos 1900, como é o exemplo do filme Frau im Mond, do Fritz Lang, que eu já comentei aqui em vários outros vídeos. Mas no vídeo de hoje eu quero retornar à ideia do cartunista Hergé, que conta no álbum Explorando a Lua, no original On a marché sur la Lune, de 1954, ele conta a história da viagem de Tintin e sua turma num foguete inventado pelo professor Trifólio Girassol. Esse é o nome do professor, uma espécie de professor aloprado ali. Mas esse álbum foi transformado em desenho animado e eu extraí aqui alguns trechos do lançamento do foguete para a gente entender como foi a missão e para depois fazermos os cálculos para verificar se essa missão ela é realmente factível da forma como ela foi concebida. Obviamente eu cortei alguns trechos do desenho, mas como vocês estão vendo, é um foguete de um único estágio. Contagem regressiva, a decolagem e, aliás, um detalhe interessante, esse foguete tinha um motor atômico inventado pelo professor Girassol, essa era a história, né? E isso é extremamente avançado para essa época aqui, os anos 1950. Mas o foguete deixa a Terra rumo à Lua, desliga os motores e vai, por assim dizer, no embalo até a Lua. O foguete, chegando lá, então capturado pelo campo gravitacional e começa a cair em direção à Lua. O foguete tem então que fazer um giro e acionar novamente o motor atômico para desacelerar e igualar sua velocidade à velocidade da Lua, de maneira a pousar com velocidade relativa igual a zero, ou seja, sem se espatifar. Era esse, obviamente, o objetivo. Então, essa é a estratégia da missão sem estagiamento do foguete. E a ideia agora é que a gente calcule a quantidade de propelente necessária para essa missão, o que inclusive vai nos dar também uma estimativa da própria construção, da própria configuração do foguete. Eu acredito que esses resultados vão mostrar claramente o porquê de um foguete ter estágios. Vamos lá. O passo inicial é determinarmos a quantidade de energia cinética necessária para decolar da Terra e pousar na Lua. Isso envolveria trabalhar com vários tipos de equações e leis físicas que eu já desenvolvi em detalhes em outros vídeos, principalmente esse que eu estou mostrando aqui, o Entendendo o Lançamento de um Foguete, Entendendo as Manobras Orbitais e, o mais recente, a minha equação malvada favorita, que por sinal a gente vai usar bastante nesse vídeo de hoje. E uma coisa muito interessante sobre a mecânica orbital é que essas trajetórias, as trajetórias seguidas por um corpo no espaço, não dependem da sua massa, de maneira que a gente pode trabalhar com valores específicos, ou seja, por quilograma ou por tonelada de foguete, digamos. Ou, mais precisamente, todos os cálculos podem ser feitos a priori, usando, por exemplo, o método das cônicas justapostas, e assim determinar os ΔVs necessários para cada etapa da missão, incluindo lançamento, manobras orbitais e o próprio pouso. E essa demarche leva então à construção de diagramas como esse que a gente lê como se fosse um mapa de metrô. A gente conhece a estação de partida, tem uma estação que a gente quer chegar e, visualizando as várias alternativas,
a gente pode determinar qual é o melhor caminho. E esse tipo de diagrama, apesar de ser muito prático, ele obviamente não cobre todas as possíveis combinações, principalmente nas missões em que a gente faz uso do que eu chamo de estilingagem, né, entre aspas, estilingagem gravitacional e múltiplas aerofrenagens, por exemplo, como foi o caso da Mars Reconnaissance Orbiter, que ficou quase um ano fazendo frenagem gravitacional para poder estabilizar sua órbita em torno de Marte. Vamos então ver isso em detalhe no caso da missão do Tintin e sua turma. Mas uma viagem da Terra à Lua ou a Marte ou a qualquer outro corpo celeste é mais ou menos como um salto de trapezista. Eu gosto muito dessa imagem. Por quê? Porque é preciso haver um sincronismo perfeito entre o trapezista que executa o salto e o trapezista que recebe o colega do outro lado. Explicando melhor essa analogia, os trapézios representam as esferas de influência da Terra e da Lua, e o período em que o trapezista está solto no ar corresponde ao trecho da órbita em que o foguete não está na esfera de influência nem da Terra nem da Lua, ou seja, ele está orbitando em torno do Sol. No caso da viagem Terra-Lua, porém, isso aí não é exatamente verdadeiro, não é preciso. Porque a distância entre os dois corpos, no caso a Terra e a Lua, não é suficientemente grande para que o campo gravitacional do Sol seja preponderante em algum momento dessa missão específica, ou seja, da viagem à Terra à Lua. De qualquer forma, a gente pode encarar dessa maneira. Mas os ΔVs necessários correspondem então aos seguintes. Vamos lá. 1. Decolagem e órbita LEO em torno da Terra, o trecho em verde que eu estou mostrando aqui. 2. Injeção na órbita de transferência translunar, esse trecho azul dessa elipse, desse trecho de elipse azul. Passo 3, desaceleração para entrar em órbita em torno da Lua. E 4, pouso, ou inventando uma palavra melhor para expressar o processo, né, o pousamento do foguete na Lua. Pousamento, obviamente, entre aspas. E como eu disse no slide anterior, esses valores podem ser calculados usando equações da mecânica orbital. Mas nesse vídeo a ideia é ser um pouco mais prático, de forma que a gente pode ler diretamente esses valores do nosso mapa do metrô espacial aqui. Mas zoomando então no trecho Terra-Lua, nós vemos os ΔVs aqui. A gente tem um ΔV de 9,4 km por segundo para órbita LEO em torno da Terra. E um parênteses aqui, esse triângulo branco representa a possibilidade de usar aerofrenagem na volta, portanto não seria necessário gastar na volta, né, esses 9,4 km por segundo. Em seguida, são necessários mais 3,26 km por segundo para a injeção translunar e mais 0,68 para a órbita LEO, em torno da Lua, obviamente, mais ainda a última parcela aqui, 1,73 km por segundo para pousar na Lua, dando um total, somando todos esses valores, um total de 15,07 km por segundo só no trecho de ida. A gente só vai analisar o trecho de ida porque vocês vão ver daqui a pouco isso já vai, só esse trecho de ida já vai resultar num foguete que vai ser, digamos, impossível. Mas vamos lá, vamos em frente. O que a gente vai fazer agora é usar a minha equação malvada favorita para determinar a configuração do foguete do professor Girassol. Primeiramente, a gente vai considerar uma situação simplificada em que o foguete é composto unicamente da massa útil e propelente. Ou seja, nós vamos desprezar toda a massa estrutural associada, por exemplo, aos tanques, bombas, tubulações, motores, materiais e o que for, né, para obter o que a gente pode entender como uma espécie de limite em termos da menor quantidade de propelente necessária para essa missão, só de ida no caso. Assim, a massa inicial corresponde ao termo mu mais mp e a massa final somente a mu, que entram na equação de Tsiolkovsky juntamente com o termo exponencial de ΔV sobre U de exaustão. E esse U de exaustão corresponde à velocidade relativa dos gases de combustão passando pela tubeira do motor do foguete, ou seja, a velocidade em relação ao foguete, portanto, uma velocidade relativa. E a gente poderia usar a definição de impulso específico, o ISP, né, que é igual a essa velocidade de exaustão multiplicada pela aceleração gravitacional. Aqui, por simplicidade, a gente vai usar o mesmo U de exaustão e ainda vamos considerar que ela não varia com a altitude e nem tampouco entre os diferentes estágios. Ou seja,
a gente vai comparar esse foguete com um único estágio com a versão equivalente de 2 estágios. E essa comparação vai ser feita em termos da relação entre a massa de propelente necessária e a massa útil da missão. Então, rearranjando aqui os termos da equação, a gente obtém que mp sobre mu é igual a exponencial de ΔV sobre U de exaustão menos 1. Substituindo o ΔV de 15,07 km por segundo e arbitrando uma velocidade dos gases de exaustão constante igual a 3 km por segundo, a gente obtém uma razão mp sobre mu que deve ser igual a 150,917 kg de propelente para cada quilograma de massa útil. Esse, então, é nosso limite inferior, ou seja, a menor massa de propelente possível, porque igualamos a zero a massa estrutural nesse cálculo. A massa de tanques, bombas, tubos e fuselagem pode ser determinada como sendo uma fração da massa de propelente. Nessa nossa análise simplificada, a gente vai definir um novo parâmetro, um parâmetro de configuração, que é o alfa aqui da fórmula, como sendo justamente a razão entre a massa estrutural e a massa de propelente. Mais à frente, nós vamos definir ainda um segundo parâmetro de configuração, que vai ser a razão entre a massa de propelente em um dos estágios e a massa total de propelente da missão. Usando a equação malvada favorita para analisar o foguete do professor Girassol, a massa inicial corresponde a mu mais 1 mais A vezes mp. Depois que todo o propelente for consumido, a massa restante será igual a mu mais alfa vezes mp. Rearranjando os termos para expressar o parâmetro de desempenho mp sobre mu, em termos dos outros resultados, temos que mp sobre mu é igual a exponencial de ΔV sobre U de exaustão menos 1, tudo isso dividido por 1 menos alfa vezes exponencial de ΔV sobre U de exaustão menos 1. E nessa expressão, obviamente, mp sobre mu deve, claro, ser positivo. Como o numerador é certamente positivo, porque o ΔV é maior do que o U de exaustão, senão o foguete não andaria para frente, como a gente diz aqui em São Carlos. Então, obviamente, nesse caso, é o denominador que deve ser positivo. Então, o alfa aqui, o denominador sendo positivo, o alfa precisa ser menor do que 1 sobre exponencial de ΔV sobre o de exaustão menos 1. E substituindo os nossos números nessa inequação, a gente tem que alfa deve ser menor do que impressionantes 0,663%. Repare que esse valor é realmente impressionantemente baixo, que significa que estruturalmente o foguete vai ser muito frágil, como nós veremos daqui a pouco num vídeo que eu vou mostrar aqui do Atlas Agena, o foguete Atlas, do projeto Mercury e Gemini. Mas na nossa análise aqui a gente pode arbitrar um valor igual de alfa igual a 0,5%, e vai valer para essa configuração e também para a configuração de 2 estágios que a gente vai analisar daqui a pouco. Feito isso, a gente pode substituir os números nessa nova fórmula com o mesmo valor para a velocidade de exaustão. A gente obtém então que mp sobre mu é igual a 614,944, o que? Quilogramas de propelente para cada quilograma de massa útil. Ou seja, em condições ideais, o ΔV dessa viagem, que aliás é só de ida, e é uma viagem da Terra à Lua, resulta num foguete extremamente frágil e, dependendo da massa útil, gigantesco também. No tempo dos primeiros voos tripulados, os foguetes sofriam realmente desse problema. Tanto que lá no filme do Fritz Lang, que eu falei no início, o foguete não partia do solo, ele partia de uma espécie de piscina gigante para justamente ajudar na sustentação do foguete. Mas não que o ΔV total da missão fosse muito alto, no caso dos primeiros voos, mas porque os motores eram pouco eficientes, significa que na fórmula o U de exaustão era menor do que esses 3 km por segundo, que é mais ou menos o valor dos motores mais eficientes que a gente tem hoje aqui, 2021. E esse é o caso do Atlas usado no projeto Mercury, como eu falei. Para economizar massa estrutural, eles bolaram os chamados tanques balão, que, para terem rigidez estrutural, precisavam estar pressurizados sempre acima de um limite mínimo, que é mais ou menos como uma garrafa PET de refrigerante, que
Depois que a gente abre a tampa e despressuriza o conteúdo, ela perde completamente a rigidez. No caso desse foguete Atlas Adina, o tanque principal, por algum motivo aqui, perdeu a pressurização e vocês estão vendo, ele colapsou com o peso próprio, de forma, obviamente, muito evidente. Do ponto de vista da relação entre propelente e massa útil, para a gente ter uma ideia do que esses 614 kg por quilograma significam, vamos supor uma massa útil de 10 toneladas, que é mais ou menos o peso do módulo de comando do Saturno V, ou da atual Dragon da SpaceX. 10 toneladas, 5 toneladas, 11, 12 é mais ou menos o valor da carga útil dos lançadores hoje. Mas no caso do foguete do professor Girassol, isso significa que a massa de propelente, explicando aqui pelo fator que a gente obteve e arredondando, né, vai ser igual a 6.150 toneladas, com uma massa estrutural resultante de 31 toneladas. Colocando em escala em relação ao Saturno V, que pesava aqui cerca de 3.000 toneladas, o Soyuz, atual, né, 300 toneladas, mais ou menos o peso de 2 Boeing 747, só para vocês terem uma ideia, né? E o ônibus espacial, com esse tanque cheio, pesava alguma coisa como 2.000 toneladas. Então, fazendo essa comparação, dá para ver que o foguete que vai levar a turma do Tintim à Lua é impossivelmente grande e impossivelmente pesado. E olha que a gente só calculou a viagem de ida. Mas a resposta à pergunta-chave aqui do vídeo começa a se desenhar com esse problema que eu levantei. Olhando num gráfico aqui, o que acontece é que as massas ao longo do tempo, né, enquanto a massa útil vai permanecer constante, obviamente, e a massa do propelente vai sendo consumida para gerar a força propulsiva e acelerar o foguete, ocorre que a massa estrutural também permanece constante, porque ela faz parte do foguete. E há um certo grau de desperdício, né, de ineficiência nisso. Ou seja, o ideal é que a massa estrutural fosse sendo, entre aspas, consumida ou descartada proporcionalmente à massa de propelente, já que justamente há menos necessidade de tanques, tubos e tubulações para armazenar uma quantidade que é progressivamente menor de propelente. Como isso não é feito nessa configuração, essas 31 toneladas de massa estrutural, na verdade, se somam à massa útil, e a gente tem uma espécie de massa útil aumentada, não de 10, né, mas de 41 toneladas, o que é um prato cheio aqui para a nossa equação malvada favorita. A solução prática para esse problema é estagiar o foguete, e a gente vai ver, então, na sequência, o quão melhor, ou eventualmente até pior, é essa solução, ou seja, de estagiar o foguete. Além da massa útil, o nosso foguete agora vai ter, então, 2 estágios análogos ao único estágio da configuração do slide anterior. O estágio 1 é o de baixo aqui, e ele contém uma massa de propelente MP1 e uma massa estrutural dada por alfa MP1. Da mesma forma, o segundo estágio 2 vai ter uma massa MP2 e uma massa estrutural alfa MP2. Esses alfas, eu estou supondo, seriam os mesmos, só por simplicidade da nossa análise aqui. E o que a gente vai fazer é definir um novo parâmetro de configuração, que é o beta, aqui na forma, e corresponde à massa de propelente no segundo estágio, dividida pela massa total de propelente da missão. E o nosso trabalho agora é modificar as equações para determinar a relação MP sobre MU em função do ΔV da missão e dos parâmetros da configuração, no caso, alfa e o beta, conforme a gente já definiu. E isso deve melhorar o desempenho do foguete, porque na medida em que ele esgota o propelente do primeiro estágio inteirinho pode ser descartado, o que significa reduzir a massa estrutural do restante do foguete. E até recentemente esse primeiro estágio era perdido na queda, o que tornava extremamente caro esse lançamento, esse tipo de lançamento. Mas atualmente, com essas novas tecnologias de controle, sobretudo do controle de empuxo vetorizado, o que eles chamam de gimbal, isso está tornando possível pousar e recuperar esse estágio, todo esse equipamento, e dilui bastante o custo das missões. A SpaceX tem feito isso de forma rotineira, agora com o booster do Falcon 9, ele chega a reutilizar 7, 8 vezes o booster do Falcon 9, e recentemente a Blue Origin também tem feito missões ainda demonstrativas em que ela pousa o lançador que ela está desenvolvendo, o New Shepard. Ela está se preparando para levar
turistas, na verdade, para voos orbitais, mas esse lançador, o New Shepard, ele consegue pousar autonomamente. Mas, voltando ao gráfico de massas em função do tempo, a gente vê que essa é uma solução que está longe de ser o que seria o ideal. Mas, de qualquer forma, significa sim uma redução da massa estrutural ao longo da missão. E a questão é o quanto isso resulta em uma otimização do desempenho do foguete, ou seja, o quanto isso resulta numa diminuição da relação MP sobre MU. A gente precisa, então, reequacionar o problema partindo da equação de Tsiolkovsky, que é rearranjada para expressar o ΔV em função das massas, resulta em ΔV dividido por U de exaustão igual ln da massa inicial dividido pela massa final. Eu vou usar essa expressão aqui para fazer esse equacionamento. O passo seguinte consiste em reconhecer que esse ΔV total vai ser obtido de duas parcelas, como sendo a soma de duas parcelas. Um ΔV no primeiro estágio, que eu estou destacando em vermelho, e a outra parcela de ΔV vai ser obtida no segundo estágio, que eu estou destacando aqui na fórmula em azul. Usando agora a equação do foguete, para a primeira parcela de ΔV, a gente tem que ln de mu mais m do estágio 1 mais m do estágio 2, a massa, né? Dividido por mu mais, abre parênteses, me menos mp, ou seja, a massa restante do estágio 1, mais o estágio 2 inteirinho, me2. Quanto à segunda parcela, é simples, né? É ln de mu mais me2 dividido por mu mais me2 menos mp2. Aqui o esquema de cores é interessante para destacar o fato de que, do ponto de vista do primeiro estágio, o segundo estágio inteirinho funciona como massa útil, ou seja, a massa útil do primeiro estágio é o segundo estágio inteirinho. É exatamente o que ocorre no foguete estagiado. Se você entendeu o equacionamento até esse ponto, você entendeu tudo, não precisa se preocupar com o que vem em seguida. Isso porque o que a gente vai fazer é uma espécie de, eu gosto da expressão musculação algébrica, né? Para expressar o MP sobre MU, ou seja, o nosso parâmetro de desempenho, em relação aos parâmetros da configuração do foguete, o alfa e o beta. Então, eu vou mostrar os passos aqui rapidamente para a gente não perder muito tempo com isso. O primeiro passo nesse sentido é expressar as massas dos estágios em relação às massas de propelente e de alfa, conforme eu estou mostrando aqui. Mas eu não quero que você se prenda muito nessas fórmulas, então, de novo, eu vou passar bem rápido. Depois você pode parar o vídeo e voltar e revisar essas contas e, como eu sempre digo, né, se eu cometi algum engano aqui nas contas, por favor, me avisem que depois eu corrijo. O passo seguinte consiste, então, em colocar em evidência os alfas, e por simplicidade a gente está assumindo, né, supondo que sejam constantes, e na sequência a gente introduz o parâmetro beta para expressar as massas de propelente de cada estágio em função da massa de propelente total. Depois vocês me corrijam se eu tiver cometido algum erro, repetindo aqui a recomendação. Mas depois é só colocar em evidência o MU, nos argumentos das funções ln, e a gente termina com essa fórmula expressando o ΔV da missão em função da relação de propelente dada por MP sobre MU e da configuração do foguete definida, né, instanciada, como a gente gosta de dizer em computação, né, por alfa e beta. Eu vou agora só modificar um pouco essa expressão para facilitar a implementação na planilha, coisa que a gente vai fazer aqui logo em seguida. Trazendo então a expressão aqui para cima, a gente pode aplicar a regra da soma dos logarítmicos, ou seja, ln de x mais ln de y é igual a ln de x vezes y. E no caso, né, depois de aplicar a exponencial dos dois lados da igualdade, a gente obtém que exponencial de ΔV sobre U de exaustão igual ao produto aqui de dois parênteses, né, que representam, na verdade, o primeiro parênteses representa o primeiro estágio e o segundo parênteses representa o segundo estágio. E ainda por conveniência, o que vai ficar claro daqui a pouco, eu vou passar para a esquerda o produto desses dois parênteses e definir uma função, uma f, e vai ter como argumentos o quê? O ΔV sobre U de exaustão, né? Os parâmetros alfa e beta, que são parâmetros de configuração, e o MP sobre MU, que é o meu parâmetro de desempenho. No caso, obviamente, essa função f deve se anular para o MP MU dividido por MU resultante
da imposição de um ΔV, que vem das necessidades da missão, não depende do foguete, na verdade, né? E da imposição também de alfa e de beta. Esses sim são decisões de projeto, digamos assim. A gente pode até fazer um esforço, digamos, hercúleo, né, para resolver MP sobre MU dessa equação aqui. Mas, na verdade, isso é muito mais fácil resolver numericamente por meio de algum método de solução de equações não lineares. Esse exemplo, eu vou usar o método de Newton-Raphson, que eu não vou explicar aqui, porque eu fiz um vídeo assim, bem detalhado sobre esse método, um vídeo de uma outra série que eu tenho aqui no canal, chamada de Matemática na Prática. A vantagem do método de Newton-Raphson é que ele é muito fácil de ser implementado, principalmente em casos como esse aqui da equação do foguete de 2 estágios da turma do Tintin. A planilha está mostrada aqui e, sinceramente, eu não levei mais do que 5 minutos para montar essa planilha e obter esse gráfico, o gráfico da variação de MP sobre MU em relação ao parâmetro beta para um alfa arbitrado, aquele 0,5%. E se você estiver interessado nessa planilha, pode entrar em contato que eu disponibilizo para você. É bem simples, na verdade. Mas vamos lá. Olhando então o gráfico com mais atenção, zoomando no gráfico, a gente vê que, como era de se esperar, para beta igual a 0 e 1, temos os mesmos 614,9 kg por quilograma, quilograma de massa de propelente por quilograma de massa útil. Isso, obviamente, é consistente com o fato de que, nos dois casos, ou seja, beta igual a 0 e beta igual a 1, o foguete, na verdade, só tem um estágio. E então, nossa fórmula, essa fórmula modificada, ampliada, né, ela deveria reproduzir o primeiro resultado que a gente obteve. Agora, o que é realmente impressionante nesse resultado é que a queda na razão de propelente por massa útil para um beta de aproximadamente 8% é vertiginosa, né? Ele caiu de 614,9 aqui nas extremidades do gráfico para 168,984 kg por quilograma, o que está bem mais próximo do limite de 150,9 e representa aquele foguete sem massa estrutural e, portanto, impossível de ser construído na prática. E comparando esse novo resultado com os resultados anteriores, a gente vê que o nosso foguete agora é muito menor que a versão inicial de um único estágio. E também é interessante notar que, para uma massa útil de 10 toneladas, que foi o que a gente assumiu, ele fica muito próximo dos foguetes reais. O Soyuz, por exemplo, tem uma massa um pouco menor, 6, 7 toneladas. O Saturno V, que tinha uma massa útil aí de alguma coisa como realmente próxima de 10 toneladas. O ônibus espacial, que tem uma massa útil maior, mas ele era projetado só para entrar em órbita, não era para ir à Lua, né? O Falcon 9 e vários outros. E como eu disse, né, lembrando, o Saturno V foi o único projetado para ir e voltar à Lua, coisa que a gente vai ver em detalhes aqui nos últimos slides desse vídeo. E esses dois últimos slides são, na verdade, os mais importantes, porque respondem à nossa questão central. Simplesmente um foguete tem estágios, porque dessa forma ele é muito mais eficiente em termos da quantidade de propelente necessária para uma dada missão. A questão que vem em seguida, né, quer dizer, responder essa questão, na verdade, incita a uma nova dúvida. Seria o seguinte, então se 2 é melhor do que 1, né, a gente precisaria decidir se 3 estágios são melhores do que 2 ou se um estágio ou um estágio e meio é melhor do que 2, né? E só para essa história de estágio e meio não ficar no vazio, isso representa uma técnica de utilização de boosters ou motores laterais que compartilham o mesmo reservatório de propelente, normalmente o reservatório central. E esses motores anexos, né, eles normalmente são descartados assim logo depois do lançamento, sem corte do motor principal. Isso eu vou mostrar, eu acho que é o último slide, se eu não me engano, exatamente no Atlas V. Mas na prática, a resposta a essa nova questão, se 3 estágios é melhor do que 4, do que 5, né? Isso vai depender muito do perfil da missão, como eu quero mostrar agora, já partindo para o encerramento aqui do vídeo. E voltando no caso do Saturno V, que levou o homem até a Lua nos anos 70, e ainda hoje, né, é o maior foguete construído e utilizado com sucesso em 7 missões, ou 6,5, né, se a gente contar Apollo 13 como uma espécie de, entre aspas, fracasso vitorioso. Mas
Só no lançamento ele usava 3 estágios. O primeiro elevava a carga útil, né, até 67 km de altitude, portanto ainda na atmosfera terrestre. O segundo estágio levava o foguete até 175 km de altitude, ou seja, oficialmente já acima da linha de Kármán e, portanto, já alcançava o espaço. Só que se ele parasse ali, ele faria um voo balístico apenas, né? Mas o terceiro estágio, então, colocava o foguete em órbita de espera a 190 km de altitude. Depois de algumas voltas, depois de algumas órbitas, o restante do propelente do terceiro estágio era usado para colocar o foguete na órbita elíptica de interceptação, que, no caso de problemas, né, traria, então, novamente o foguete de volta para a Terra. E essa é a chamada trajetória de retorno livre, ou Free Return Trajectory, em inglês. O terceiro estágio, nessa fase, né, após a injeção, era descartado e colocando os módulos de comando, serviço de pouso lunar, né, eles continuavam e constituíam mais 4 estágios, na verdade, responsáveis aqui na sequência, né, pela entrada em órbita da Lua, pouso do módulo lunar, decolagem, reacoplamento com o módulo de comando e reinserção na órbita de retorno da Terra. Eu gosto desse exemplo porque o estagiamento do Saturno V funciona mais ou menos como uma espécie de bola de neve ao contrário. É uma bola que vai diminuindo conforme ela vai vivendo, né, tendo a sua história se desenrolando. Mas dessas 3.000 toneladas aqui na partida, somente o módulo de comando, essa capsulazinha que eu estou mostrando aqui com o mouse, é que retornava com os astronautas para a Terra. Então é como uma bola de neve ao contrário, que começa uma bola enorme e chega ali no pé da montanha como se fosse, né, um pedregulhozinho. Mas para falar do futuro, no caso a exploração do planeta Marte, a SpaceX tem dado passos importantes aqui no desenvolvimento do que eles chamam de sistema de transporte interplanetário, tendo como base 2 únicos estágios reutilizáveis. Isso é uma novidade aqui na exploração espacial, uma novidade relativamente recente. E é mais ou menos a ideia, né? É mais ou menos como os caminhões compostos aí pelo cavalo mecânico e pela carreta, mais apropriado às operações de logística de maior complexidade e características dos dias de hoje, aqui, sobretudo aqui com o comércio pela internet. Mas o que seria o cavalo mecânico é, na verdade, um booster, esse booster gigantesco, proporcionado por 28 motores Raptor, acreditem, né? 28 motores Raptor, que é um dos motores mais eficientes aí da atualidade, e esse booster também é capaz de pousar autonomamente após a entrega da carga útil. A carreta, ou o segundo estágio, é uma espaçonave também autônoma, né? Capaz de resistir à reentrada. Ela tem uma proteção, um escudo térmico, então ela resiste a essa reentrada na atmosfera, e ela é capaz de pousar usando os seus próprios motores, executando uma manobra que é impressionante. Eu recomendo que vocês vejam aqui na internet, que é a tal da belly flop, né? Que a gente pode traduzir na última flor do lácio, né? Em português poderia ser chamada de giro de barriga. No caso de uma viagem a Marte, a Starship é colocada em órbita de espera pelo booster, que ele, então, o booster retorna, e a ideia é que ele seja recirculado, né, rapidamente, ou seja, como o cavalo que entregou ali a carreta, depois ele volta para a garagem e pega uma nova carreta. E esse novo frete é, na verdade, o próprio combustível, o combustível necessário para o restante da missão da Starship, que ficou em órbita de espera. Ou seja, a ideia é que o booster, depois de recircular, entregue em órbita ali uma Starship tanqueira, que ela também, após realizar a missão de reabastecimento, pode reentrar e pousar executando o belly flop, o giro de barriga. Nessa lógica, a Starship está sendo desenvolvida quase que como um ônibus espacial. Eu digo quase porque a diferença, né, o ônibus espacial tinha asas, e essas asas geravam sustentação e, portanto, ele podia pousar como um avião normal, numa pista de pouso. No caso, a Starship não tem asas, mas ela tem 4 superfícies ou aletas de controle laterais que geram alguma razão de planeio, além de permitir o controle da altitude durante a queda de barriga. A vantagem nesse caso é que a velocidade de queda, chamada velocidade terminal, é muito menor
em relação a uma queda livre em posição vertical, quando o foguete está alinhado na vertical. Por quê? Porque a área de atrito aerodinâmico é muito menor. Isso tem consequências práticas no projeto do foguete bastante interessantes. Então vamos acompanhar esse desenvolvimento que tem sido feito ali pela SpaceX. Mas após ser reabastecida, a Starship continua na órbita de espera para que no momento exato, ali no ponto, para aproveitar o efeito de Hubert, né? No momento exato ela aciona novamente os motores e se insere numa órbita de transferência para o planeta Marte. E eventualmente ela pode pousar diretamente, aproveitando ao máximo a atmosfera, no caso a atmosfera marciana, obviamente, para reduzir a velocidade com um gasto mínimo de propelente. Na verdade, ela vai gastar só um pouquinho para fazer o belly flop. Ou, no caso da missão envolver a permanência em órbita para, por exemplo, lançar satélites em torno de Marte, a Starship pode também acionar novamente os motores para se colocar em órbita LEO em torno de Marte. E um detalhe interessante desse desenvolvimento é que os motores Raptor usam metano e oxigênio como propelente. E olha que interessante, né? Sabendo que a atmosfera de Marte é 99% CO2, portanto, o carbono, né, do metano, e também tem o O2 do oxigênio. Falta o que nessa combinação? Falta o hidrogênio. Mas em Marte tem água, principalmente na forma de gelo no subsolo. Então, eles estão fazendo planos de fabricar em loco o CH4 e o O2, os propelentes da Starship, usando, por exemplo, energia de coletores fotoelétricos ou geradores termoelétricos nucleares. Nesse sentido, agora recentemente, não sei se vocês acompanharam, a Perseverance acabou de realizar um experimento bem sucedido de fabricação de oxigênio em Marte. Vocês devem ter ouvido falar do módulo MOXIE, que é um acrônimo, na verdade, para Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Ou, se a gente for traduzir no português aqui, experimento de utilização de recursos in situ em Marte. O problema é que isso dá uma sigla, né, em português de EURISM, o que é, convenhamos, é uma sigla terrível, né? Melhor ficar com o MOXIE aqui. Mas o pessoal da SpaceX está sonhando alto e certamente pensando em se tornar uma espécie de centro de logística espacial, já que esse booster pode fazer várias viagens de entrega de carga em órbita LEO. O plano é montar uma espécie de espaçonave cargueira semelhante aos atuais navios de containers, né? Esses navios gigantescos, que, aliás, um deles ficou encalhado ali no canal de Suez recentemente, causou um prejuízo danado. Mas esse cargueiro espacial, um cargueiro robótico, né? Ele não é tripulado, ele pode ser carregado e abastecido em órbita e seguir para Marte acionado, né, propulsionado por motores que, no caso do tempo de viagem não ser um fator restritivo, esses motores podem ser motores iônicos, com baixo empuxo, né, então a missão vai durar anos provavelmente, ou uma combinação de motor químico com motor iônico, por exemplo. Mas aí a gente já está entrando no campo do que eu chamo das maioneses quixotescas, e apesar desse adjetivo, dessa adjetivação, né, elas podem sim vir a representar revoluções disruptivas na história da exploração espacial. Por quê? Porque a imaginação é certamente um dos principais motores da invenção. Seria, assim, o lado Dom Quixote dessa analogia que eu fiz. Mas uma inovação, para dar certo, na verdade, precisa satisfazer leis da física, sobretudo, né? Além de ser economicamente viável, que seria o aspecto Sancho Panza, que é uma das minhas histórias preferidas. Vocês já perceberam que o próprio Tintin também, né? Eu sou fã do Tintin, mas Dom Quixote também é dos meus livros preferidos. Mas a questão das leis da física, ela está ligada basicamente, no caso nosso aqui, né, à primeira lei da termodinâmica, ou seja, o princípio de conservação de energia. E como eu havia dito, a configuração de um foguete depende muito da missão para a qual ele está sendo projetado. E o ponto de partida de um projeto, de qualquer foguete, é o que a gente chama de orçamento energético, ou em inglês, o Delta V Budget. Só um parênteses, né? Eu me preocupo em fornecer os termos em inglês para vocês poderem procurá-los, né, na internet, para ter mais acesso à informação que não necessariamente está em português. E esse orçamento energético, leva às equações que, por sua vez, levam à configuração, ou o que a gente em engenharia chama de anteprojeto do foguete.
No exemplo que eu estou mostrando aqui, esse é um Atlas 5 com 3 estágios e meio. E o meio estágio, né, são esses motores laterais que usam propelente do tanque central aqui, e eles são descartados logo após o início, sem desligar o motor central que está, então, consumindo propelente do tanque principal. E esse Atlas 5, acreditem, né, é uma evolução daquele Atlas Agena que eu mostrei no começo aqui do vídeo, que implodiu com a despressurização do tanque, né? Aquela tecnologia de tanques pressurizados, de garrafa PET, né? Ela foi abandonada aqui no desenvolvimento do Atlas. Esse Atlas, então, é um dos foguetes de melhor performance que a gente tem hoje. Ele, inclusive, lançou o Perseverance, que tem nos dado grandes notícias ultimamente. Foi ele que levou o Perseverance a Marte. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, que na verdade foi inspirado em perguntas colocadas aqui nos comentários. Outra questão também frequente tem a ver com o projeto de um foguete ligado nessa questão do estagiamento. Então eu estou já começando a preparar 1 ou 2 vídeos nessa linha aí, sobre projetos de foguetes. Qualquer coisa vocês comentam. Terminando, eu falando em comentários, né, eu agradeço esses comentários, porque isso ajuda bastante a disseminar esse conhecimento aqui entre as pessoas interessadas e apaixonadas pela exploração espacial. Como sempre, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Na medida do meu conhecimento e da minha competência, eu tenho tentado, né, espero estar conseguindo responder a todas essas dúvidas. Ok? Então é isso. Até mais. Até lá.